Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia primeiro da semana, os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus, não esquecer, assim que acordar, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. E essa transferência, amados e amadas irmãs, só é através do Espírito. O Espírito é que nos leva até as regiões celestiais. Portanto, nós precisamos a todo tempo estar invocando o Senhor, ou seja, dependendo da sua presença. Louvado seja Deus. Invoque, dependam. É esse nome que pode nos levar ao reino de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, hoje, primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia da mesa do Senhor, dia da vitória do Senhor, para nos salvar, para nos livrar do largo de fogo. Então, eu e vocês precisamos estar clamando este Senhor tão maravilhoso. Louvado seja Deus. Invoque bastante, até sentir o queimar do Espírito dentro do vosso ser. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, estarmos na presença de Deus, sentindo firmeza que Deus vai falar conosco, que através do invocar já tem falado, eu e vocês podemos abrir sim a Bíblia para ler, que Deus tem para mim e vocês nas porções da sua palavra. Hoje são 28 de março. E ele pede para mim e vocês em Deuteronômio 9 e 10. Lucas 8, 1 ao 21. Salmo 68, 19 ao 36. E Provérbios 12, 2 e 3. Leiam com calma. Hoje dá para ler com calma. Hoje é domingo e estamos em casa. Amém? Louvado seja Deus. E eu estava lendo aqui no Velho Testamento, a leitura de hoje, e observando aqui as infidelidades dos filhos de Israel, né, do povo de Israel. E Deus tirou eles da terra do Egito, eram escravos de Faraó, como vocês sabem, e o que eles fizeram para Deus? Moisés foi falar com o Senhor 40 noites, 40 dias, sem comer e sem beber. Gente, só Deus faz isso no homem. Um homem sem comer e sem beber não aguenta não. Mas por causa da presença, Moisés era um que falava face a face com Deus. Então ele suportou por quê? Porque Deus quis que ele suportasse. E Deus ia falar a Moisés sobre as tábuas da, da lei. E aí, eu estava me ponderando um pouco. O povo foi tão infiel com Deus naquela época. Mas hoje nós sabemos que está do mesmo jeito. Muitos, muitos infiéis com Deus. Mas nós temos um coração, amados e amadas irmãs, de se arrepender, deixar Deus trabalhar em cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos ser esses e essas que, quando Deus estiver falando, vamos dizer sim e amém. Concordar com a sua palavra, porque a palavra de Deus que é a verdade. Só ela é a verdade. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, com certeza Deus tem falado ao nosso coração, podemos completar com as porções do alimento diário, volume 6, cuja série é Deus com D grande, que é o Deus Altíssimo, nos chama para o seu reino e glória. Louvado seja Deus. Então, amados e amadas irmãs, Deus está chamando a mim e a vocês para reinar com Ele e Ele infundir a sua glória em cada um de nós. Louvado seja Deus. E o título geral, afinal, o que detém o anticristo? Ó Senhor Jesus, lembre-se, o que detém o anticristo? Se eu e vocês permanecer no Espírito, Deus vai nos mostrar. Amém? Louvado-se a Deus. E o título da semana é Perseverantes, como o terebinto.
e com o carvalho, que já foi falado sobre essas duas árvores. E eu e vocês precisamos estar sendo como essas duas árvores, forte. Quanto mais nós arraigarmos como o carvalho, arraigarmos as nossas raízes na palavra de Deus, mas nós suportamos aflições, tribulações, tudo que fizerem contra nós, porque estamos arraigados em Cristo. E o terebrinto, quanto mais tira a casca dele, fere ele, mais ele exala esse perfume. Então, eu e você devemos ser como essas duas árvores, arraigado e a outra, quanto mais ferir a gente, mais a gente, Senhor, muito obrigado. E exalar o perfume de Cristo que está na sua palavra. Isso é possível hoje, porque nós temos o Espírito. Louvado seja Deus. E hoje é domingo, graças a Deus, nós estamos na semana 1. A leitura bíblica, com certeza já lemos, é Gênesis 1 ao 6, parte A, depois 13 ao 18, e Jeremias 17 ao 8. Leiam com calma, dependendo do Espírito. Louvado seja Deus. E li com oração, graças ao Senhor, também já lemos, que é Jó 14, 7. Tem até um hino nesse 14:7, né, que diz: porque a esperança parável, mesmo cortada, ainda se renovará. Senhor Jesus. Há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Por isso que aqui está muito claro. Mesmo, e no hino diz mesmo, ao cheiro das águas, só o cheiro das águas, a planta se renovará. Esse carvalho, esse terebinto, é um exemplo para nós. Por isso que Deus fez essas duas plantas, para mostrar ao homem que, através dele, tudo é possível. Amém? Louvado seja Deus. E o título hoje é O Carvalho e o Terebinto. Uma lição de vida. Já diz tudo aqui no título da palavra de hoje. O terebinto e o carvalho é uma lição de vida para nós. O irmão começa dizendo: na época da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Isaías 6:1. Aí ele encoraja para mim e vocês dizendo: queridos irmãos, não olhemos para as circunstâncias, olhemos para o fato de que o Senhor está no trono. Ele está num alto e sublime trono, e nas abas das suas vestes enchia o templo. As vestes na Bíblia sempre se referem à justiça. E aqui essas vestes se referem a Jesus em sua humanidade, em sua conduta, em sua justiça. Aqui quando o Senhor estava na terra, a humanidade, a conduta de Jesus, como ele andou aqui, e sua justiça, ele sempre foi justo, ouvindo sempre o Pai. Por isso, amados e amadas irmãs, não vamos olhar para as circunstâncias. As circunstâncias vêm, não é para nós desanimar, pelo contrário, é para nós prosseguir, porque essas circunstâncias elas nos levam a crescer mais no Senhor. Louvado seja Deus. Que são 7 parágrafos bem desfrutantes e desfrutável. E o 2 diz: Deus sinaliza que, apesar das situações ruins que o povo de Judá se encontrava, ainda havia esperança. Portanto, amados e amadas irmãs, mesmo nós em situações difíceis, mas vamos confiar no que Deus diz. Há esperança sim para vocês. Teve para a árvore, imagine para nós, que somos centro da criação de Deus. Lembre-se disso, viu, amados? Viu, amadas? Louvado seja Deus, ele diz. Se ainda ficar a 10ª parte dela, tornar-se a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribadas, ainda fica o tronco. Assim, a santa semente é o seu tronco. Tá vendo? A santa semente dessa árvore é o tronco. Ela ainda recebe, ainda fica com vida. Nessa porção, a palavra de Deus comparou seu povo ao carvalho e ao terebinto. Quando Deus faz a promessa a Abraão, escolheu um lugar onde havia um carvalho. Está lá em Gênesis, né? 12. Se esse encontro fosse hoje, dando exemplo, em São Paulo, na Avenida Paulista, então a avenida seria a referência. Mas a referência nesse texto bíblico é uma
árvore, o carvalho de Moré. Isso ocorre porque essa árvore se distingue das outras em razão da sua resistência. Ela ficaria ali por muitos anos. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, vamos ser como essas duas árvores, abertas, para que Deus possa falar para mim e vocês e receber cada vez mais a sua vida, a sua existência. Amém? Louvado seja Deus. E aqui tem uma frase bem desfrutando no texto, diz assim: ó Senhor Jesus, as pessoas que convivem conosco precisam adquirir referências. Vejam só como eu e vocês somos importantes para essas pessoas. No mundo todo, viu? Nós temos que ser a referência da nação. Dá o quê? Testemunho. Para aquelas pessoas olhar para onde está ali, é um filho de Deus. Ali dá exemplo como se viver em Deus. Isso é para ser o nosso viver, amados. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz assim, que sejamos referência e que elas falem sobre nós. Ali é um carvalho, ali é um carvalhal, ali há uma igreja do Senhor com pessoas perseverantes, tá vendo? Isso é para que eu e vocês possamos ser e dar esse testemunho de perseverança. Ser essa perseverança e dar testemunho da perseverança. Amados, precisamos passar por tribulações. Quem é que gosta? Isso é preciso. Ora, o próprio Senhor passar por tribulações e sofrimento. Quem somos nós para não passarmos por tribulações e sofrimento? Para, no final, ser aprovados. Lembre-se bem, se eu e vocês passarmos por tribulações, aflições, para no final Deus nos aprovar. Pois não, olha, não importamos, portanto, as situações pelas quais passamos, devemos orar. Senhor, quero tornar-me um carvalho que seja uma referência para a sociedade. Esse carvalho que simboliza a vida da igreja é a casa de Deus vivo, coluna e base da verdade. Portanto, isso, amados e amadas irmãs, é uma incumbência que Deus nos deu para sermos referências aqui na terra, para aquelas pessoas que estão como ovelhas sem pastor. E eu e vocês dar esse testemunho e levar essa palavra a essas pessoas. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. E por fim, ó Senhor Jesus, o 6 diz assim, falando sobre as árvores novamente, diz assim, no 5, no fim assim, mesmo quando o carvalho é derribado, ainda é muito difícil arrancar o seu tronco. E ela brota novamente, tá vendo? Por quê? Por causa das raízes que estão muito profundas. Torando ela ainda, é difícil arrancá-la toda, porque as raízes estão muito profundas. Assim é para ser o nosso viver. Mesmo vindo muitas coisas para nos abalar, nos destruir, mas nós temos que estar arraigado em Cristo Jesus. Quando eu e vocês estamos arraigados em Cristo Jesus, não tem dificuldade, não tem coisas que possam nos derrubar, porque estamos firmes, bem seguros na palavra de Deus. E aqui ele disse, o terebinto exala um perfume que pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Veja só, amados. Por isso que exemplo dessa árvore é para ser eu e vocês. De longe as pessoas podem sentir o bom perfume de Cristo. Só olhando para nós. Porque o nosso rosto pode exalar esse bom perfume. Amém? Louvado seja Deus. Aí por fim, ele diz, o 7 ele diz, esperamos que os sofrimentos que nos aflige passem a gerar o perfume, que uma vez exalado nos tornará uma referência como o terebinto. Vivemos tempos em que tem prevalecido meias verdades, mentiras e sofismas. Nós estamos nesse tempo, gente. Contra essa teia maligna, temos a igreja, que é a base e a coluna da verdade. Teia que a Weber, que alcança o mundo todo. E é através dessa tal de Weber, que as redes sociais, ela consegue enganar as pessoas na mente. Que oferece tudo, né, gente? Tais como o carvalho e o terebinto, devemos ser firmes, frondosos e espalhar o bom perfume de Cristo para atrair as pessoas para o viver da igreja. Portanto, amados e amadas irmãs,
Aqui está o exemplo para mim e vocês viver aqui na Terra, como essas duas árvores, que suporta tudo. E isso é possível se nós estivermos sempre conectados ao Senhor. As nossas raízes se profundam na palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Por isso que Deus deu o Espírito. O Espírito. O Espírito de Deus, todo inclusive, está dentro de mim e vocês. Esse Espírito tem 7 olhos do Cordeiro. Louvado seja Deus. Amém? Não esqueçam, ao ler a palavra, todos os momentos, ou todos os dias, estejam sempre abertos, para que Deus possa trabalhar no meu e vosso coração. Tenham um bom dia hoje na presença de Deus. Mas lembrando, hoje é a mesa do Senhor e nós somos seus, além de filhos, convidados especiais. Vamos todos participar da mesa do Senhor e louvar o nosso Senhor, porque só Ele é digno de louvor e honra e glória. Amém? Louvado seja Deus. Sim! Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol lá das alturas, Jesus voltará. Somos como orvalho que emerge em meio à escuridão, no alvorecer, alcançando toda a terra, um exército de Deus que vai combater até o fim. Pode a noite durar, mas a luz vencerá. O milagre da aurora em nós se verá. Pode tudo ruir, mas Deus força nos dá. O milagre da aurora em nós se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus para sempre. Somos como orvalho que emerge em meio à escuridão, no alvorecer, alcançando
venceremos.